Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, voluntário aqui do canal, e nós estamos de volta hoje para falar um pouquinho sobre mais um capítulo do livro Sabedoria do Evangelho, daquela série maravilhosa escrita por Carlos Juliano Torres Pastorino, que, sem dúvida, traz reflexões interessantíssimas a respeito da simbologia dos fatos ocorridos na vida de Jesus. E dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo Massacre dos Inocentes e depois a gente vai falar da volta do Egito, porque são dois capítulos muito curtos. Inclusive, nosso vídeo hoje é mais curtinho por conta disso. E aí a gente explora os vídeos seguintes, que são mais longos, na próxima semana. Você está acompanhando, está vendo os vídeos anteriores, está conseguindo chegar realmente à compreensão da lógica, do raciocínio de Pastorino, da busca por significados simbólicos, metafóricos, analógicos, psicológicos profundos. Está conseguindo perceber tudo que Pastorino traz para a nossa reflexão a respeito da nossa própria jornada evolutiva, espiritual, em comparação com a encarnação de Jesus? Pois bem, então é esse o objetivo da nossa série. Divulgue, curta, comente, compartilhe, siga o canal, ative a notificação. A gente está aqui sempre, semanalmente, às sextas-feiras à noite, para falarmos sobre esses episódios históricos da vida de Jesus que remetem a nossas questões internas, nosso momento evolutivo, nosso processo ao longo das mais diversas encarnações, inclusive essa que agora nós estamos. Então, como eu disse, hoje a gente fala sobre o massacre dos inocentes. Pois bem, o que é que a gente vai ter lá do texto explorado por Pastorino? É o texto de Mateus, capítulo 2, versículos de 16 a 18. Ele fala que Herodes, vendo-se iludido pelos magos, ficou irado e mandou matar todos os meninos em Belém em todo o seu termo, de 2 anos para baixo, conforme o tempo que tinha com precisão indagado dos magos. Então, cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias. Abre aspas. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamento. Raquel chorando a seus filhos e não querendo ser consolada, porque eles se foram. Irritado por não poder pôr suas mãos em Jesus, nós vemos que Herodes manda degolar todos os meninos que têm menos de 2 anos. E não se limitou aí especificamente a Belém, mas foi a todo o território adjacente a Belém, embora não seja provável que tivesse verdadeiramente atingido outras aldeias circunvizinhas. Aí vem a pergunta que eu acho que é crucial. Quantas crianças ele matou? Aí é colocado por Pastorino que os melhores cálculos estatísticos asseguram que não devem ter sido muito mais do que 20 crianças. Olha que interessante, né? Essa estimativa. Que, na verdade, a gente sabe que para quem já tinha mandado assassinar o seu genro, seus filhos Alexandre e Aristóbulo, sua esposa Mariana, e que, inclusive, pouco depois iria mandar matar seu outro filho, Antipater, tendo ordenado que, diante da sua morte, fossem assassinados no anfiteatro de Jericó os homens notáveis da cidade, a fim de que houvesse lágrimas em seus funerais. Então a gente vê que ele não era uma pessoa muito fácil, né? Esses meninos, segundo revelações espirituais modernas, na verdade seriam
aqueles espíritos, aqueles homens que, por ordem de Elias, que seria aí o futuro João Batista, que também morreria à espada, esses homens haviam degolado os 450 sacerdotes de Baal junto à torre de Quixon, como a gente vê lá no primeiro livro de Reis. Então Elias, responsável pelo acontecimento, na verdade morreria adulto para sentir o peso do seu erro, ao passo que os que lhe obedeceram pereceram também à espada, mas ainda crianças, sem terem consciência atual do que estava ocorrendo e, portanto, com um sofrimento muito menor. Então a gente vê que a lei de causa e efeito, que funciona rigorosamente e traz justiça, conforme descreve Moisés quando ele diz que vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então a gente vê isso lá no Êxodo, no capítulo 21. Né? Então a frase de Jeremias, no livro dele, no capítulo 31, constitui na verdade uma figura de retórica, uma prosopopeia, né? Na qual o profeta vai evocar a lembrança de Raquel, mãe de José e de Benjamim, quando chora quando os israelitas, séculos depois, estavam prisioneiros de Nabucodonosor, lá na Babilônia, na cidade de Ramá, então, da tribo de Benjamim. Né? Então, essa cidade ficava a cerca de 10 quilômetros ao norte de Jerusalém. Então, Jeremias imagina que ela está a chorar pelos filhos, tendo em vista que a tradição colocava ali o túmulo de Raquel. Então, o fato nada tem a ver com o massacre dos inocentes. Olha que importante, né? Nada tem a ver com os pequenos betlemitas, aqueles nascidos em Belém. Então, não sendo propriamente uma profecia. É uma simples coincidência que ele aproveita pela semelhança dos fatos. Então, não existia profecia naquela fala. Então, a matança das crianças de menos de 2 anos pode nos demonstrar que quando o espírito não se encontra suficientemente fortalecido, esse espírito pode então sucumbir diante das tentações, sucumbir diante das perseguições da matéria. A matéria é simbolizada por Herodes na história, né? Então, muitos dos que entraram entusiasticamente nessa senda evolutiva vão ser tentados pelo mundo ilusório de Maia, né? E aí a gente sabe que vão perder o rumo e vão se demorar nos portais da espiritualidade em busca de curiosidades que lhes retêm os passos, de curiosidades que lhes cortam a caminhada. Então isso vai fazer com que eles estanquem seu processo evolutivo. E aí Pastorino diz que existem muitos obstáculos nessa senda, nesse caminho. São os ritos externos que distraem a criatura e que levam essa criatura para fora de si, quando o caminho era para dentro. Então, com isso, na verdade, essa pompa ritualística termina, obviamente, por envolver o homem, que passa a perder a direção. Ele não está ainda maduro e, por isso, passa por esse tipo de circunstância. Só que aí, Pastorino passa a falar sobre o regresso do Egito, que é tirado de Mateus capítulo 2, versículos de 19 a 23. Mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito, dizendo, abre aspas, levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, pois já morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Fecha aspas. Levantando-se, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Tendo ouvido, porém, que Arquelau reinava
na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, avisado em sonhos, retirou-se para os lados da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para cumprir o que foi dito pelos profetas. Abre aspas. Ele será chamado Nazoreu ou Nazireu ou Nazareno, a depender da tradução. É importante a gente perceber que depois que Herodes morre, novamente funciona a mediunidade onírica de José. Através de sonhos, vem um anjo, ou seja, um mensageiro, mandar ele voltar à terra de Israel, como se diz ainda hoje em hebraico, Skafixti Hamafat. Então ele diz o quê? José, na verdade, obedece de imediato e, segundo Mateus, ele se dispunha a voltar a Belém, quando então ouve dizer que lá governava Arquelau, filho de Herodes. Então se instala nele o quê? O medo. Então, realmente, diante da morte de Herodes, em torno de 4 a.C., Arquelau tinha 18 anos. Mas como os judeus se opuseram a seu reinado, revoltando-se por não ter sido deposto o sumo sacerdote Joazar, ele mandou matar 3.000 judeus, conforme a gente vai ver na historiografia de Flávio Josefo. Mas de noite, um outro sonho esclarece a ele, indicando que ele se dirige a Galileia, a uma cidade chamada Nazaré. E aí, como a gente está vendo, na verdade, essa cidade aí constituía para Mateus uma novidade absoluta. Então parece que José e Maria não conheciam Nazaré. Olha que interessante essa visão, né? Então, como conciliar isso com as palavras de Lucas, de que eles, na verdade, eram da cidade de Nazaré, isto é, que eles lá tinham nascido e residiam normalmente? Aí a pergunta que ele coloca é justamente essa, né? Que teria sido fácil dizer que do Egito eles regressaram à sua cidade de Nazaré, porque lá eles possuíam casa, possuíam a oficina de carpinteiro de José, os parentes, os amigos. Só que Mateus desconhece tudo isso. Mateus, inclusive, mostra desejoso de ir para Belém. Fazer o que em Belém, né? E só o aviso em sonho faz ele se dirigir para Nazaré, como se fosse, na verdade, um local que eles pisassem pela primeira vez. E aí, Pastorino ainda traz que ele ainda explica, que Mateus ainda explica, né? Para que se cumprisse a profecia que o chama Nazoreu. Ou seja, não é nem Nazareno, na verdade, é Nazoreu. Aí o que o Pastorino coloca? Que esse gentílico é usado 4 vezes por Marcos, 2 vezes por Lucas. Mas o próprio Mateus emprega isso 2 vezes, né? Nazoreu ele emprega 2 vezes, que é utilizado 1 vez por Lucas, 3 vezes por João e 7 vezes no livro de Atos, que é o próprio Lucas também que escreve, né? Então, eram assim chamados os nazoreus, na verdade os cristãos, por volta do ano 60, a gente vai ver isso lá em Atos no capítulo 24, e o Talmud denomina Jesus o Nozri, e chama os cristãos de Nozrim. É importante a gente notar que não há uma profecia que diga que o Messias deveria ser chamado Nazareno, nem Nazoreu. Não existe nenhuma profecia. A única frase que poderia ser aplicada a isso seria a de Isaías, no capítulo 11, versículo 1, quando ele diz que, abre aspas, do tronco de Jessé sairá um rebento e de suas raízes sairá um renovo que é Nezir, que frutificará, e o espírito de Yahvé se deterá nele, fecha aspas. Então, tendo Mateus apresentado Jesus como o último rebento, ou seja, o renovo na genealogia,
pode ter feito mentalmente uma aproximação, embora seja uma aproximação forçada dessa fala, né? Então, depois de viver algum tempo no isolamento da meditação, fora do convívio com os seus consanguíneos, com os seus amigos, o homem novo, Jesus, né, galgou mais alguns passos no aprendizado espiritual e precisa voltar à atividade entre o povo a fim de aproveitar o que ele aprendeu. Ele precisa ensinar, ele precisa exemplificar. No entanto, esse retorno, esse regresso à multidão, e a multidão ignorante, materialista, viciada, incompreensiva, ainda não é aconselhável a quem não esteja suficientemente amadurecido, suficientemente firme nos novos rumos. Aí a gente vê que isso é ilustrado com os fatos ocorridos com Jesus iluminado pelo alto, ou seja, avisado pelo anjo. O intelecto aí no caso, né, quando é iluminado pelo alto, então ele resolve ir para o meio religioso do próprio povo, a Judéia. Judéia significa louvor a Deus. Mas então ele percebe que lá ainda domina a intransigência religiosa perseguidora. Já não é mais aquele materialismo cego e perverso que procurava, na verdade, sufocar e matar o espiritualismo que estava nascente, o espiritualismo puro. Já é, na verdade, filho, isto é, já avançou um pouco e está acima do vulgo. A palavra arquelau, né, que é arqueilau, significa chefe do povo. E aí a gente vai ver que, mesmo assim, constitui um perigo para o iniciante, porque mesmo no ambiente religioso, ele conserva as características da intolerância, do fanatismo, do apego, da estreiteza, que não pode perceber as luzes intensas da espiritualidade crística, como fala Pastorino, mas apenas vê o lado externo, o lado popular do espírito da religião. Então entra o intelecto novamente em oração e ainda mais uma vez ele recebe a inspiração de não afrontar o oficialismo religioso, o fanatismo com a sua presença. Então esse intelecto iluminado pelo alto resolve, pois, se refugiar nas regiões fechadas, como está colocado Galileia, né, a palavra Galileia, regiões fechadas, entre aqueles que praticam o espiritualismo não oficial, e vai aí estabelecer a sua morada na cidade de Nazaré, isto é, na dedicação a Deus, porque o Nazir é ato, né, a dedicação a Deus, para que se realize exatamente o que estava predito com todos os conhecedores. Será chamado Nazoreu ou Nazireu, ou seja, homem consagrado a Deus. Homem consagrado a Deus de corpo e alma, que vivendo no mundo e em prol do mundo, mas sem se ligar ao mundo. Isso daí é que está como um grande desafio para a nossa caminhada, né? De viver no mundo, em prol do mundo, mas sem se ligar ao mundo. Percebam que Pastorino se preocupa no primeiro capítulo em explicar o que aconteceu com relação àquele massacre dos inocentes, colocando eles, na verdade, como sendo os que ajudaram Elias na sua encarnação anterior a João Batista, né? Eles que ajudaram Elias a decepar a cabeça dos falsos profetas de Baal, agora vêm e são assassinados ainda crianças, enquanto que o próprio Elias passa também pela pena de talião, mas já adulto, porque mais consciente, porque mais sábio a respeito dos seus destinos, a respeito das suas responsabilidades. Então, depois, Pastorino vai nos apresentar a volta do Egito, depois desse período de pausa, de reflexão, desse período de meditação, de distanciamento dos consanguíneos, a necessidade de voltar.
mas não é possível ainda voltar para se perceber dentre aqueles que fazem apenas a prática exterior da religiosidade, da espiritualidade. É preciso de um aprofundamento. E para isso, eles vão para uma região separada, uma região fechada, e lá vão se dedicar verdadeiramente a uma forma diferente de viver o materialismo, desculpa, o espiritualismo, uma forma diferente de viver o espiritual, para além do oficialismo vigente. Então, com isso, a gente percebe que essa nossa necessidade de nos afastar e depois do nosso regresso, o cuidado para que a gente possa ser verdadeiramente acolhido nesse regresso para continuarmos nas nossas disciplinas da nossa senda evolutiva, da nossa espiritualidade. Interessante essa visão, porque isso faz com que a gente perceba a necessidade de volta e meia nos afastarmos, de volta e meia termos a nossa reflexão, e no cuidado com relação aos nossos fanatismos, a nossa intransigência. Precisamos cuidar para que não sejamos nós esses intransigentes que acabam trazendo obstáculos na senda evolutiva dos outros. Que as bênçãos desse nosso Mestre amado Jesus possam trazer para nós os horizontes de esperança de que necessitamos nessa caminhada. Até semana que vem. Grande abraço.